encontro, quero falar um pouquinho com vocês sobre o processo da defumação como prática. Meu Deus, está sendo invadida aqui. Sai daí, cachorro! A defumação como prática presente em nossos terreiros, em várias religiões, uma prática milenar de um processo que permite ao operador da defumação conduzir processos a partir da energia eólica em comunhão com a ígnea e com a hídrica e com a telúrica, ou seja, a defumação envolve os 4 elementos, né? Tem o ápice no eólico. Os processos de condução energética, de repulsão energética e de atração energética a partir de estados conscienciais, mais, né, os elementos do qual ele se utiliza para poder realizar a defumação em si, realizar o processo de criação dessa fumaça. A defumação, ela talvez, né, seja o ato mais consensual na Umbanda. Muitas coisas se divergem de práticas, de entendimentos, de compreensão, mas é certo que todo terreiro faz a sua defumação. E a importância desse elemento realizado na sua grande maioria, ou eu acho que eu posso ser presunçoso aqui em nome da Umbanda como um todo, em dizer que praticamente em sua totalidade, aonde se realiza a defumação, é realizada no início dos ritos e podendo ser realizadas em outras partes inclusive, né? Mas a importância da defumação, primeiro, o operador, que não necessariamente vai ser o pai de santo que realiza a defumação, ele consegue fazer um processo de dispersão, se tratando de condução de elementos materiais, ele consegue fazer um processo de dispersão mais efetivo por todo o espaço físico, independente do tamanho, independente da quantidade de pessoas, ele consegue fazer essa dispersão desses elementos materiais, do chão ao teto, e de tudo que nele está, sejam objetos inanimados ou pessoas. Tá? Nesse processo, na Umbanda, de modo geral, nas partes iniciais do rito, há uma preocupação em realizar um processo de relaxamento, um processo de equalização, vamos chamar assim, onde a gente tenta, pelo menos, dar um princípio de nivelamento da postura das pessoas. Porque do pensamento, do sentimento, do que elas fazem, a gente não tem controle. Mas da postura, uma postura que vai remeter aquele que está presente no ambiente religioso a uma postura devocional, a uma postura, por ser feita no início dos trabalhos, de você poder se propiciar e estar em condições em fazer o seu processo de comunicação com o sagrado. E aí, nesse instante, o operador, a partir de um turíbulo, né? Casas como a nossa gostam de indicar sempre os turíbulos de barro, porque eles não ficam carregados eletronicamente, né? Mas você tem casas que vão se utilizar de turíbulos de metal, de latinha, como era feito no início da Umbanda, e no final das contas também vai funcionar, né? Exige-se certos cuidados diante dos seus fundamentos, mas também vai funcionar. Mormente dos casos, essa defumação é realizada com braseiro, então você tem a presença do carbono, né, no estado ali ígneo, né, praticamente, em brasa, né, queimando, e a queima de ervas, cascas, resinas, isso tudo, eu não quero ficar dando detalhes, porque isso tudo varia os fundamentos de casa para casa. No final da live, quem se comportar, eu passo uma receita. E do vídeo também. E nesse sentido, ao jogar esses elementos, obviamente sempre secos, né, por essa brasa, aquilo começa um processo de dispersão. Leva em consideração que o turíbulo
ou o defumador, né? A panela, se for o caso de você defumar com sua panela, porque também pode ser feita dentro de casa, ele está na sua mão. E não é simplesmente incensar, né? Então a primeira preocupação, de modo geral, dos dirigentes, dos operadores do processo de defumação, é realizar um processo profundo de dispersão desses elementos e, pelas propriedades físico-químicas, energéticas e espirituais desses elementos, fazer um processo inicial de descolamento de energias agregadas no nosso campo astral, oriundas das cargas emanadas pelos ambientes externos, oriundas dos nossos padrões de pensamento. Só para a gente não alongar demais, padrão de pensamento você considera assim, ó, quero me matar, quero me matar, quero me matar, quero me matar, quero me matar. E aquilo vai criando uma energia. Não quero, não quero, quero viver, quero viver, quero viver, quero viver. E aquilo vai criando uma energia ao redor da pessoa, num processo chamado popularmente de forma pensamento, e as fumaças dos defumadores têm possibilidade de fazer um processo de dispersão, de desagregação eletrônica dessas energias. Porque nos defumadores tem elementos, né, de origem de carga positiva e de carga negativa, depende do que o operador vai colocar ali. E aí então o defumador tem a propriedade de arrancar e dispersar ou de soprar aqueles elementos, né? E o processo também vira dispersão, é que um puxa, gruda e leva, o outro apenas dispersa pelo poder de expansão, né? Mas não vou ficar dando tanto detalhe assim. E nesse momento, então, há uma primeira limpeza bruta, em que o operador consegue fazer isso com a casa inteira. Olha que coisa interessante. Do ponto de vista de lei do mínimo esforço, a defumação ela é praticamente essencial. Porque você gasta pouca energia física, usa apenas do mentalismo, né? Nesse processo de mentalismo, qual que é o apoio que a casa oferece, que o corpo mediúnico oferece para o processo de defumação? O ponto cantado. O ponto cantado vai manter o tônus vibratório do propósito daquela defumação. E assim ele consegue fazer esse primeiro movimento de adequação da postura da consulência do corpo mediúnico e dos espíritos zombeteiros também. A hora que eles recebem a defumação. Aí, tem várias classes de espíritos que vão se tratar nos terreiros, né? Mas inicialmente, a hora que eles recebem a defumação, eles já recebem uma carga eletrônica, magnética, física muito forte para poderem se adequar, se relaxar, parar de vibrar determinadas intenções. Aqueles mais malucos, né, já conseguem sentir a energia da casa e entrar no estado de pausa e não de querer atacar, de buscar subterfúgios para fugir, coisas nesse sentido. Então a defumação em nível astral, ela é muito importante nesse sentido também. É como se desse o recado e o aviso material de que outras vibrações muito mais sutis e fortes adentrarão aquele recinto naquela hora. Feito esse processo de desagregação, né, o operador pode ainda, isso eu faço na nossa casa, por enquanto sou eu que faço as defumações lá, já quero entregar meu cargo, mas por enquanto sou eu que faço. No processo de defumação, existe uma outra propriedade muito importante a ser levada em consideração, que é o processo de imantação também. Como eu disse para vocês, nós temos defumadores, elementos de defumação de carga negativa e de carga positiva. Esses elementos de carga positiva propiciam que o operador também imante, e aí é uma imantação física, densa, real. É aquela imantação que você que já foi num terreiro fica sentindo o cheirinho do defumador na roupa, não é isso? Eu que tenho barba, então cheira na barba.
Então nós conseguimos, através do processo de defumação, também imantar coisas e pessoas. E nesse processo de imantação, nós definimos através da manipulação de determinados elementos, e aí tem que estudar fitoterapia energética, alquimia, um pouquinho, né? Para definir o que nós queremos imantar. Lá na nossa casa, a gente imanta com uma força relacionada astrologicamente ou naturalmente à força de um orixá. A gente pode imantar determinados elementos propícios a uma sensibilidade. De repente a casa está precisando aterrar, de repente a casa está precisando expandir as ideias, de repente a casa está precisando... Casa, quando eu falo todo o trabalho de movimento, a casa está precisando de fluidez, a gente trabalha com os elementos, a casa trabalha com a imantação, numa gira de Ogum, né? Por exemplo, eu vou usar só defumadores daquele orixá para fazer meu processo, para que aquela frequência de Ogum seja ali instaurada. Nas igrejas é utilizado o famoso incenso puro, ou outras igrejas utilizam o olíbano. O olíbano, na Umbanda, é um defumador de Oxalá. É um defumador de Oxalá, uma seiva, né? É um defumador de Oxalá que permite a expansão consciencial. Uma resina que permite a expansão consciencial. Na Umbanda, este é apenas um dos infinitos, praticamente, defumadores dos quais a gente pode se utilizar para manipular o trabalho, né? Para manipular aquela vibração inicial. Vem um espirro, depois o editor vai deixar ele no vídeo, que eu não sei editar. E assim, o defumador também pode, tudo isso que eu estou dizendo, como momento inicial, durante uma gira, nesse processo de realização dessa dispersão, dessa imantação física, mental e espiritual, então nós trabalhamos nas três instâncias, ela também pode ser realizada aí na sua casa. Nós da Umbanda poderíamos dizer que ela deve ser realizada na sua casa, né? Que pode ser realizada desde um incensinho daqueles pequenos de vareta, né, até, como eu disse, você ter um turíbulo para fazer uma defumação, e em casos onde a pessoa não é dotada de um turíbulo, não gosta, não tem, não sabe muito bem manipular, o que eu indico para as pessoas é utilizar-se inclusive de panela. Pega uma panela, porque tem o cabo que te protege, faz o braseiro e vai passar a panela com defumação na sua casa, né? E nesse processo, a defumação realizada na sua casa obedece, dentro disso que eu estou explicando, absolutamente os mesmos princípios. Você vai dispersar energias, você vai dissolver energias, você vai expandir energias para que elas não causem influência e você vai imantar a sua casa de energias. Você vai fazer isso em cada cantinho da sua casa, única e simplesmente vibrando o seu pensamento em comunhão ali com o objeto mágico que você está manipulando, seja a panela ou o turíbulo, né? Para você não ficar maluco, porque você vai querer defumar a casa todo dia, a nossa recomendação é recomendação, tá? Não precisa obedecer. A nossa recomendação é que as pessoas, para poder manter o tônus vibratório elevado de seus lares, né, realizem a defumação de 7 a 10 dias, ou seja, de 3 a 4 vezes por mês nos seus lares, né? Mas Alex, está pesado, estou passando um momento de conflito. Bem, se quiser fazer mais de uma, a casa é sua, meu irmão, pode fazer. Não tem problema, né? Nós temos que levar em consideração que a defumação, e isso é muito importante, mas Mel, bicho, quer participar. Olha lá. Nós temos que levar em consideração que a defumação, ela também
vai atuar de maneira ostensiva no seu corpo físico. As resinas, as cascas, as folhas que são queimadas durante o processo de defumação, elas liberam o óleo e vários princípios ativos presentes nesses elementos que vão chegar diretamente ao nosso pulmão e que vão entrar na nossa corrente sanguínea. Então, abre aspas, a defumação não pode ser igual ao hábito do tabagismo, né? Tem que tomar cuidado com o tanto de elemento que você coloca, que você ingere, para que isso não passe a te fazer mal. Uma outra preocupação que eu sempre passo para as pessoas, principalmente aqui na nossa cidade, em Ribeirão Preto, nós vivemos num ambiente majoritariamente seco, quase um ambiente de deserto. Então, ter cuidado, porque muitos processos de defumação, eles retiram a umidade presente no ambiente, né? E aí a tendência é que o ambiente fique ainda mais seco, então tem que tomar cuidado com isso também. Quando eu falo esse cuidado, é quando você quer fazer muitas vezes, né? Então, uma recomendação que serve para todo mundo é de uma vez a cada 7 ou 10 dias. E essa defumação, Alex, o que eu faço quando eu for realizar a defumação na minha casa? Na boa, reza. Se você tiver dificuldades em rezar com o coração no sentido de fazer o seu processo de imantação, de pedido de retirada de energias intrusas, de pedido de bênção para seu lar, reza uma prece que já exista, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma prece de São Francisco. Bota Padre Marcelo para cantar na música lá de sua casa, Padre Fábio, Pastor Valdemiro, sei lá. Bota um ponto de umbanda, de defumação que você gosta. Eu sou suspeito, né, para dizer que esse negócio de cantoria, porque eu solto o ponto de defumação aqui na minha casa e vou cantar. Aqui, na minha casa, quando eu faço defumação para limpar. O meu intuito é sempre limpar, porque eu tenho minhas práticas diárias de devoção. Eu medito todos os dias, eu faço respiração todos os dias e eu oro todos os dias. Então, pedir bênção seria redundante. E aí eu canto esse ponto aqui para algum, que é para descarregar a minha casa mesmo, levar tudo embora. E esse ponto fala assim, ó. Beira-rio, beira-mar, o que se ganha de Ogum, só Ogum pode tirar. Beira-rio, beira-mar, o que se ganha de Ogum, só Ogum pode tirar. Seu Ogum de ronda é quem vem girar e vem trazendo folhas pra descarregar. Seu Ogum de ronda é quem vem girar e vem trazendo folhas pra descarregar. Beira-rio, beira-mar, o que se ganha de Ogum, só Ogum pode tirar. Beira-rio, beira-mar, o que se ganha de Ogum, só Ogum pode tirar. Seu Ogum de ronda é quem vem girar e vem trazendo folhas pra descarregar. Seu Ogum de ronda é quem vem girar e vem trazendo folhas para descarregar. Uma das propriedades desse ponto, só uma mironguinha de umbanda, porque a gente é o fofoqueiro da macumba aqui, uma das propriedades desse ponto cantado, eu não vou dar tanto detalhe para não viajar demais aqui com vocês, uma das propriedades desse ponto é ativar os metais da defumação. Os metais das folhas, das resinas, das cascas. Ele é um ativador do metal. Né? Então essa propriedade de corte fica mais latente. Quando a gente vai defumar, por exemplo, para Oxóssi, eu também defumo cantando ponto para Oxóssi, que Oxóssi, o orixá do conhecimento, o orixá
o orixá que precisa entender, né? Que entende, que sabe lidar com as coisas. Oxóssi, o orixá que transforma a nossa casa em comunhão com a natureza, né? Esse ponto aqui também que é um ponto de descarrego, muito utilizada nas defumações. Esses pontos são todos clássicos de Umbanda, né? Esse ponto fala assim: "E Pai Oxóssi, peço licença para defumar. E Pai Oxóssi, peço licença para defumar. Eu defumo esse teu casuar. Eu defumo esse teu casuar." Casuar é lar, moradia, casa, né? Também serve. Portanto, a defumação é um dos elementos naturais da terapêutica umbandista no processo de restituição, de elevação da saúde física, mental, espiritual de toda uma casa, de todo um lar, de você como adepto, médium, ser humano, né? A defumação, ela é democrática, você não precisa ser iniciado, não precisa nada disso, é uma prática energética que demanda, como qualquer prática energética, que demanda uma postura mental e um sentimento. Então, para a gente deixar bem claro, o que a defumação demanda? Uma postura mental com o objetivo que você, concentração no objetivo que você determina e o sentimento de amor. Feito isso, defuma e deixa a gira girar, né? Para a gente encerrar aqui e vocês se sentirem felizes, né? Já que todo mundo gosta de uma receita, essa já está bem difundida nos livros de magia, de alquimia, de Umbanda também, já encontrei essa receita. Uma receita que mistura 3 forças muito potentes no processo de descarga, tá? Então, toma nota aí. Você vai pegar 2 porções de erva doce. Então, se você tomar como consideração um punhado, 2 punhados de erva doce para 1 punhado de canela em pó e 1 punhado de cravo, preferencialmente cravo em pó, para ele queimar melhor. Tá? Você compra o cravo no mercado e moe ele no liquidificador. Portanto, e o quanto você faz, você pode fazer essa mistura, né? Eu recomendo você, inclusive, bater ela no pilão, bater ela no pilãozinho para poder imantar ainda mais, né? Algumas pessoas recomendam que todo o processo que vai ser movimentado naturalmente, né? Que você dê nele um banho de sol e um banho de lua, para que ele pegue cargas elétricas do sol, né? E para que ele pegue cargas magnéticas da lua. Então você deixa descansar, faz a mistura, 2 porções de erva doce, uma de cravo, uma de canela, mistura aquilo, um dia de sol, um dia de lua, para que essas forças naturais imantem o seu defumador, né? Aí você faz um potinho, pega um potinho aí na sua casa, pode deixar um monte pronto para várias defumações. Eu garanto que vocês, essas 3 ervas, elas vão ter as 3 propriedades de expansão, repulsão e imantação para você poder se utilizar, se beneficiar. Elas podem ser inaladas porque vão fazer muito bem, são anti-inflamatórias, são antisséticas, são ativadoras do sistema imunológico, né? No caso da erva doce é um calmante, inclusive. Então você vai poder utilizar com tranquilidade, 100% natural, você compra no mercado todas essas coisas e faz a defumação. Importante mencionar que ela é feita no braseiro, tá? Então acenda um carvão, faz ali no braseiro para ter o elemento ígneo natural no processo de queima, né? No processo de queima.